a gente vai discutindo também, tá bom? É ok, não, não tem problema. Hoje, boa tarde, meu dia na prefeitura. Estou no intervalo apenas. Já já teria que sair. Ok, não tem problema, Ellen, tá bom? Isso vai ficar gravado depois, como eu disse lá no grupo, né? Depois a gente vai baixar e vai colocar no YouTube para quem quiser também acompanhar, tá bom? Pode passar aí, Eduardo, por favor. Problema técnico, um delay. Vamos lá. Gente, a tela foi passear e não quer voltar. Não quer voltar. O Eduardo tá tentando fazer voltar a tela. A internet está caindo bastante aqui. Ah, agora você vai, pode ir lá. Tá com delay, gente. Para ele já tá aparecendo. Clica de novo. Não, tudo bem, pessoal. Eu sei que vocês gostariam de nos prestigiar com a presença de vocês, mas a gente sabe que tem os horários das aulas, tudo mais. Também para a gente foi uma correria estar aqui, porque a gente teve GESP de manhã, né? A competição do Damos. Parabéns às escolas, fiquei muito feliz com os resultados. E é isso aí. Gente, vamos aproveitar e não vamos tirar mais, tá bom? Então, os nossos objetivos aqui hoje é apresentar a estrutura do material digital, refletir sobre o uso do material digital, sua aplicabilidade e associação com a prática, e refletir as possibilidades, né, do material na educação física. É o delay. Então, a gente trouxe essa frase, né? Aprender não é somente um ato racional, engloba-nos por inteiro, configurando-se um ato profundamente amoroso. É um ato de amor a si mesmo, de amor à vida e amor a tudo aquilo que abarca. Com todo ato de amor, aprende-se
aprender, perdão, nos toca visceralmente, né? E eu enxergo muito isso dentro da educação física, né? O aprender como um todo, né? Porque a gente aprende e o aprendizagem, ele mexe, né, com o nosso corpo todo. Ele é refletido, né? E como a gente, né, mexe com o corpo, uma educação do corpo. Então, achei que veio a calhar, tá bom? E aí fica a frase para vocês refletirem, se quiserem colocar no chat alguma coisa também a respeito, compartilhar com os colegas, fiquem à vontade. Só tá com delay, gente, mas já vai passar, pode passar. Dá um ESC aqui. É, oi? Vai passando assim, então deixa do outro jeito. Aí, foi. Então, pode passar. Material digital. A gente passaria um vídeo. Aí, vamos ver se vai dar certo. Tem que deixar no YouTube, né? Não vai passar. Esse vídeo, gente, é um vídeo que tem até lá no material da Seduc a respeito do material digital, né? Que fala da importância dele, de como ele foi criado, elaborado, o motivo, né? De ter uma rede mais conectada, dos alunos mais conectados, tecnológicos. A gente sabe que essa não é a realidade de todo mundo, de todas as escolas, né? Antes fosse. Embora, né, a gente vê que tudo encaminha para isso, porém, algumas regiões ainda estão atrasadas, né? As escolas com essas internets, né, tão impossibilitadas, né, que não são suficientes para a demanda, né? As pessoas projetam uma coisa, mas falta muito, né? A internet para acompanhar todo esse pensamento, né? Todo esse desejo, ela tem muito, fica muito a desejar ainda, infelizmente, né? E eu tenho certeza que cada um faz o que pode, né? Faz o seu melhor na medida do possível. Mas é como eu disse, né? A gente tem que ir trabalhando aos pouquinhos, um trabalho de formiguinha, né? Outros já conseguem dar uns passos de barata, né? Mais largo. E vamos indo, né? Cada um no seu passinho. Então, a gente deixou aqui, né, como acessar o material digital para quem ainda não acessou. Espero que todos já tenham acessado alguma vez esse material, tá bom? Então, você vai entrar lá no repositório, né, vai colocar o ano, a série, né, o bimestre. Sei que já estamos, né, mais da metade aí do terceiro bimestre, então muito do que a gente vai passar aqui, vocês provavelmente já passaram por isso, né? E o que eu acho muito legal, né, importante vocês fazerem toda vez que vocês acessarem o material digital, é fazer a avaliação desse material, tá bom? Dar a opinião de vocês, né? Se vocês encontraram algum erro, isso é importantíssimo, né? Avisar da correção, porque ninguém está livre do erro, né? Quantas vezes nós já erramos, né? E às vezes alguém nos corrigiu e por muitas vezes o erro passou, né, batido. Aí numa outra vez você acaba vendo que errou e aí você corrige, mas para alguma turma já foi errado, né? Então ninguém está livre do erro. E assim, eu acho muito importante a gente fazer a avaliação desse material. O Eduardo tá passando, tá, gente? Só o delay que tá demorando. Nada. Tá difícil, gente. Paciência com a gente. Só tá com delay. Na tela do Eduardo tá tudo ok. Aqui que tá demorando. Ah lá. Então, aqui é só a composição do material digital, né? Ele vem com a capa, o conteúdo, para começar, né? Que é uma introdução. É, Não tá conseguindo ouvir? Gente, mais alguém não tá conseguindo ouvir? Eu não sei. Se é só o de Everton, só você de Everton tá com problema. Me dê um help aí, gente.
Vou aumentar aqui o volume. Mas aqui esse volume é só do meu. Olha lá, tem gente ouvindo normal. Ah, eu não sei, deve estar com alguma coisa na. Aqui, normal agora, perfeito. Vamos lá, então. Voltando, né? Então, o material ele é apresentado com a capa, o conteúdo, para começar, né? Que é a introdução, foco no conteúdo, objetivo, o aplicando, o que aprendemos hoje e as referências bibliográficas, né? É assim que ele é apresentado. Vai chegar, já vai passar, o Eduardo está passando. E aí, a gente tem, né? O que que seria o conteúdo? Né? É o tema da aula, o objetivo, a habilidade desmembrada. É, Aí ele tem, no início da aula, né, o para começar. No início da aula, ele apresenta uma pergunta disparadora para colher os conhecimentos prévios e investigativos dos alunos. Depois, o foco no conteúdo, dialogar sobre o conceito da temática a ser desenvolvida. Na prática, possibilidade de reflexões, exemplos e exercícios. Depois, o aplicando, momento de reflexão sobre o que o aluno está aprendendo, possibilitando contextualizações. E por último, né, aquela retomada simples do percurso do dia, daquela aula, no caso, se for uma aula, né, o que que nós aprendemos hoje. Então, de repente, você, né, conseguir juntar algumas partes aí, você ganha um pouco de tempo na sua aula. Pode passar, por favor. Então, a gente vai falar, antes de tudo, do Tarefa São Paulo. Eu não sei se é uma ferramenta que vocês utilizam ou não, né? Que ele está dentro do material digital. É, é uma ferramenta interessante, sim, né? Para você colher. Pode passar, Jackson. Para você colher um material de avaliação, né? E por que não? Eu posso recolher essas tarefas semanalmente, quinzenalmente, né? Bimestralmente. No final do bimestre eu corrijo todas e atribuo, né, uma menção a isso, tá? E para a gente acessar o Tarefa São Paulo, a gente pode ir pela sede, tá? No Tarefas, gerenciador de tarefas, ou lá pelo CMSP mesmo, tá? Pelo Centro de Mídias. E aí tem um linkzinho. Você pode entrar, vai fazer o seu login, né? Eu acho mais fácil pela sede, gente, porque nem sempre que eu clico nesse tarefas ele dá certinho. Pela sede não tem muito erro, né? Então já passou, gente, já já aparece. Então, como acessar, para mim tá tão pequenininho, gente, eu vou ficar com a cara aqui bem perto de vocês, tá? Então, a hora que você acessar, ele vai falar bom dia, né? O seu nome direitinho, o seu e-mail. Aí você vai lá, né? Criação de um modelo de atividade, se você for criar alguma coisa, ou que é aquela que já está pronta daquela aula, tá bom? E depois a gente tem as respostas, que é onde você vai consultar quando os seus alunos, né, os estudantes já responderam. Você deu um zoom? Foi isso para mim? Ficar lá. E aí a gente tem a etapa por etapa, né? Tem que olhar no celular que tá maior, né? Atividades, na verdade, é a continuação. Atividades é assim, quando você entra lá na sua aula, você tem o número do localizador, que é onde você vai usar na tarefa. Então, tem um código de um número. Então, você vai entrar em atividades, que é o passo 1. O passo 2, você vai ter que colocar lá em modelos. Modelos não, atividades, que são as prontas. Pode passar, Eduardo. E aí você vai ter que selecionar o localizador, tá vendo aqui em cima, ó? O localizador. E aí sim você coloca o número da atividade, né? E dá um pesquisar aí. E aí lá para quem já olhou, você sabe que são duas perguntinhas, né? A respeito daquele tema. E você pode ir nos três pontinhos, você pode escolher o modo de exibição, tudo mais. Pode passar aí, Eduardo, por favor. E você vai fazer também o agendamento. Olha lá, o modelo, né?
Peguei uma aula lá, primeira série do ensino médio. As corporais, tarefa do dia. Então, você vai agendar a turma, né? Vamos supor, eu dou aula para todos os primeiros. Então, grupo de turmas, aí você vai escolher todos os primeiros. Agendar para, vai colocar a data. O prazo, né? Geralmente eles colocam de 2 dias, mas você pode alterar. A partir do momento que você publica, ele aparece para o aluno, para ele fazer lá no CMSP também, né? Onde aparece a prova paulista, a redação, tá tudo lá. As tarefas também vão aparecer para ele lá, tá? Com a data direitinho. Por isso que eu falei que você pode recolher isso. Você pode até colocar a data para entregar semanalmente, né? Mas você ir corrigindo, juntar tudo no final do bimestre, e aí a estratégia é sua, né? Pode passar, por favor. Aí tem a agenda, ó, tá vendo? Para você escolher no dia que você vai querer a entrega. E vamos passar para a próxima tela. Olha lá. O material digital ele foi construído de forma conjunta com a rede, propõe ao professor um instrumento para a aula. Então, tem que pensar que isso é um instrumento para você dar a sua aula, né? E o objetivo é o empoderamento do professor, complementando a dinâmica das atividades em sala. Material de aula acessível, engajador e permanente. Nem sempre a gente concorda com essas frases, né, gente? E aí, a gente tem que, né, trazer a nossa realidade, nosso dia a dia, né, e implementar dentro desses itens aí, né? E o Eduardo quer falar um pouquinho aqui da frase do Feder. Vou passar para ele só um minuto. É brincar, olha, Éder, ele tem uma frase dele que ele fala que o material digital o material digital é a Secretaria da Educação, ajudando o professor na sala de aula. Uma sugestão para o uso, ele também é editável. Então, é um material que você pode criar outra pergunta, assim, estou falando do localizador, aquela tarefa, né? Você pode criar outra atividade, múltipla escolha também para enviar para o seu aluno, tá? E ele é editável. Então, assim, sobre o material em si, eu acho, vamos falar, Amanda, um pouco superficial. Precisa um pouco mais do professor colocar ali a sua criatividade, se aprofundar mais. Estou falando de aula prática também, que relacionada à teórica, né? Então, o professor ele não pode ser simplesmente um reprodutor, vamos dizer, de material digital. Ele tem que ter o que a sua característica ali, ó, de professor. É lógico que hoje o professor não é mais aquele que fica lá no, vamos dizer, naquele palco, ele é o principal. Não, hoje o professor é o mediador de conhecimento, ele está ali no meio só mediando o conhecimento dos alunos. Esse é o papel do professor, a gente não pode perder o papel do professor. A característica do professor, ele tem que estar ali, ó, se aprofundando no conhecimento. O que não pode acontecer dentro do material digital, Amanda, o professor simplesmente pegou na hora o material, já vai para a sala de aula, não lê o material, e hoje os alunos são críticos, eles perguntam, de repente não tem uma questão ali e outra. Ele pergunta, ele vai testar o professor para dar uma resposta, sendo que ele já pesquisou na internet aquela resposta. Então, tomar muito cuidado, o professor tem que estar o quê? Preparado hoje para ir para a sala de aula. Então, fica à vontade, professor, para você acrescentar. Até um pouquinho mais para frente, eu ia falar sobre as capacidades físicas, o material digital tem ali sobre as capacidades físicas, conceito. O que eu coloquei? Por exemplo, eu coloquei os heróis e eu consegui relacionar com a capacidade física, por exemplo, do Hulk, por exemplo, é força, o homem elástico, flexibilidade. Então, eu acrescentei, complementei algo que está dentro do material ali digital, e você tem essa possibilidade, professor. Não é verdade, Amanda? É verdade, né? A gente precisa pensar que nós já estudamos, nos formamos, mas a gente precisa estar em constante formação, em constante aprendizagem, né? Então, esse material ele precisa ser visto previamente, né? A gente vai falar sobre isso, né? Eu não posso chegar de supetão e abrir lá a aula sem ter um conhecimento prévio de tudo que vai acontecer, planejar e acontecer, né? Vamos lá, vai rodar. Calma, paciência, você já vai.
Então, pessoal, aqui a gente tem os QR Codes, tá bom? De como acessar, né, os tutoriais, de como acessar. Já foi para essa página ali? Foi muito rápido. Tá aí mesmo? Então, tá bom. Como acessar o relatório de tarefas, tá bom? De recuperação. E como cadastrar tarefas do professor. Então, você pode fazer a sua própria tarefa da aula. Ah, eu não gostei dessas duas questões que estão aqui sobre a aula que eu dei hoje. Então, eu vou montar a minha própria aula. Então, você também, né, vai lá e pode montar a sua própria aula. Você não precisa, perdão, a sua própria tarefa. Você não precisa pegar aquela que está disposta lá. Mas é que leva mais tempo, né? Então, às vezes, eu acho que a gente pode levar em consideração usar o nosso tempo preparando a aula, o slide diferente e usando aquelas questões que já contemplam, né? O objetivo, o conteúdo da aula ali, né? Os objetos de conhecimento, as habilidades que estavam ali previstas. Acho que nós vamos começar a passar um pouquinho antes de eu terminar de falar, porque vai dar tempo. Deixa assim mesmo, ó. Não, deixa a tela esticada, acho que vai mais rápido, tá bom? Então, lá acesse o modelos, né? Como a gente já tinha falado, se você vai criar a sua própria atividade, né? Você vai em modelos, e aí aqui a setinha, ó, criar, né? Criar modelo, onde você vai poder fazer a sua própria atividade. Esse aqui, como a Amanda falou, primeiro você pode fazer ali de múltipla escolha. E agora também você também pode fazer a produção de texto. Então você vai lá no modelos, como que a Amanda falou, e embaixo tem criar modelo. Aí buscar, você não coloca o localizador, você coloca o ID, tá? E aí, vamos para outra tela. Paciência. Voltando aí, tudo bem? Aí tem lá, você vai entrar nessa. Tem o título, tem a descrição, tem o localizador, tá? Isso aí você. Descrição, localizador, ele é opcional. Aí no título você coloca segundo bimestre ou um artigo de opinião, tá? Como eu falei que é uma produção de texto. Aqui embaixo você tem como salvar. Às vezes ele pede o quê? Uma categoria. Então vamos lá na outra página, tem a categoria. Tá vendo? Tem aqui uma seta. Aí vai a categoria. Aí você vai colocar o quê? O componente curricular, educação física. E adicionar e salvar isso daí. Depois, você vai abrir, você vai lá no modelos, coloca o título, tá? Sei lá, você colocou da sua produção de texto. É como se fosse lá no currículo em ação, ou até mesmo no final do material digital, tem o que eu aprendi, o que aprendemos hoje. Então, vai usar essa ferramenta, tá? E aí você vai colocar lá o título, coloca o nome, vai aparecer aqui. Aí tem aqui os 3 pontos, tem como visualizar, editar e deletar, você vai editar. Aí você vai colocar editar, tem aqui o símbolo do mais, aí você vai acrescentar aqui produção de texto.
Vamos lá, tem mais. Aqui deu um exemplo que eu coloquei aqui para o 8º ano e nono, tá? Do 3º bimestre. Lá eu coloquei luta, conteúdo de educação física escolar no ensino fundamental do 8º ano e nono ano. Qual a sua opinião sobre a luta na escola? Mais para o aluno pensar um pouquinho sobre se sua opinião, tá? O que que ele concorda? Será que realmente a luta, o ensino à luta vai gerar mais briga dentro da escola, agressividade ou não? Tem um lado positivo também, questão da disciplina. Então, o aluno, em cima disso, eu também tenho um texto, tá? De base para ele ler ali o texto. Tudo isso é possível fazer dentro dessa ferramenta e mandar para o aluno também depois. Mesmo modelo lá da redação paulista, tá? Vamos dizer, o mesmo modelo, tem os critérios que você pode utilizar também. Aqui, em idioma, é o único português. Aí você coloca lá o artigo de opinião que o nono ano trabalha, e o 8º ano também. Aí tem o mínimo de palavras, você pode de 150 a 1.000 palavras. Aí tem os critérios de correção, são 5 critérios, tá? O primeiro é que é a inteligência artificial. Em si, a prova vale 100, a redação, produção de texto vale 100 pontos, tá? Então, com 5 critérios, cada um vale 20 pontos. Então, a inteligência artificial, quando o aluno escreve mais a ortografia, essa questão concordância verbal, vai fazer a correção. Então, vai chegar ao máximo 20, aí, 20 pontos. Aí tem o tema, tem a adequação ao gênero, marcas e a autoria e convenções de escrita, tá? Então, é uma média ponderada, tá? Você, Amanda. Eu só queria fazer um adendo que, eu não sei se vocês sabem, mas os professores de língua portuguesa, eles precisam, todo mês agora, entregar uma redação. De repente, pode haver uma parceria de vocês proporem o tema e o professor de língua portuguesa corrigir, né? De repente, né, dá para os alunos fazerem com você e fazer com o professor de língua portuguesa também. Por que não, né? Porque, de repente, esses critérios aí para gente, né? Fica mais difícil corrigir. De repente fala, não, não estou afim. Aí, mas se para você, beleza, beleza. Mas eu posso fazer essa parceria com o professor de língua portuguesa, né, que vai ajudar nesses outros critérios da redação. Era isso, Eduardo. É isso aí, o que é do PEI aí é a corresponsabilidade, né? Que é a primícia, né? Então, assim, acho importante essa parceria do professor de língua portuguesa, igual a Amanda falou. É específico de língua portuguesa, gente, mas estamos contribuindo aí, ajudando aí a área de linguagem também, mesmo que a gente corporal, nós estamos ajudando aí a área, o componente curricular aí. Depois disso, você tem como enviar, tá? O seu aluno tem aquele mesmo na mesma tarefa que a Amanda explicou, você agendar, você marcar, tá? O dia, quando vai fechar, tudo isso também tem como fazer nessa ferramenta aí. E aqui, até eu coloquei assim a questão da tarefa, SP, e a produção de texto, pode ser, como a Amanda falou, só vou dar uma reforçada aqui, a questão da, vamos dizer, uma sugestão aí, né, Amanda? Você pode, por exemplo, para não tirar só a aula prática do aluno, você não ficar só em 2 aulas ali, teórica, atividade, tarefa SP, produção de texto, que é uma vez por mês, ou bimestral também, que você pode, isso aí são sugestões, tá? Então, você pode, a tarefa SP, terminou a atividade, vamos estar explicando sobre capacidades físicas, estou dando um exemplo, tá? E aí tem aquela tarefa, deixa como tarefa de casa, o aluno para fazer, depois você faz a correção. O que é importante vamos dizer, a devolutiva para o aluno dessa atividade, porque não adianta você pedir para o aluno fazer essa atividade e você não dar uma devolutiva. Será que ele vai fazer na próxima atividade? Olha, o professor não deu. Será que eu acertei aquela resposta? Será que eu acertei? Eu errei? O professor não falou nada. Então, realmente, para o aluno criar um hábito de fazer a tarefa SP, é importante o professor dar o que? A devolutiva. Tá bom? E também você pode usar também vários como instrumento de avaliação, um critério seu. Quais são os critérios que você utiliza, professor, na educação física? É lógico, não, é prática, sim, mas prática o quê? Você trabalha o quê na prática, na participação, engajamento, escrita ou atividade em grupo, seminário, sala invertida, o que você trabalha? Então, você pode também usar essas, por exemplo, a tarefa SP, produção de texto, como um instrumento de avaliação aí para você fechar o bimestre. Então, sugestões, né, mano? Nada de falando que a gente está impondo, falando isso aí que o professor tem que fazer, tá ok, pessoal? É,
Você manda um pouco aí sobre o material digital, possibilidade de educação física. Ok, vamos lá, pode descer me enrolando. Vou pegar meus rascunhos agora. Vamos lá. Pode descer, por favor, passar. Aqui, gente, a gente tinha posto um videozinho lá só de como entrar no material digital mesmo, não, tá bom? Para vocês. Depois a gente disponibiliza o link para vocês do vídeo, se alguém precisar, se alguém não souber, tá bom? Pode ir, pode. Então, possibilidades, tá bom? Selecionar a quantidade de slides, né, para uma semana de aula. Então, né, tem a primeira série, tem 2 aulas por semana, a segunda tem uma, né? E aí assim vai, cada um com a sua quantidade de aulas. Então, você vai ver ali, né? É muito importante, né? A gente, quando vem o começo do bimestre, a gente olhar o material no todo, né? O que estão pretendendo, o que estão, né, solicitando que eu trabalhe aqui durante o bimestre, certo? E aí você só consegue fazer isso baixando, né, aula por aula. E aí, como é que foi que eu fiz? Vou até mostrar meu rascunho aqui para vocês, ó. Eu fui escrever, tá lápis, não vai me enxergar direito, né? Eu gosto de escrever a lápis, gente. Eu fui escrevendo o tema da aula, o objetivo, né? Os conteúdos, as habilidades, o que cada um trabalhava. E aí, qual foi meu pensamento, que eu vou deixar até de sugestão para você, né? A gente vai descrever as relações que eles possuem, tá bom? E as habilidades são as mesmas, tá bom? As técnicas, indicar técnicas que são sugeridas. Então, qual é a técnica nessa aula? Qual é a técnica naquela aula? Para quê, gente? Tudo isso. Para que eu possa agrupar, né, essas aulas. E o que a gente mais tem ouvido, né, de professores de educação física, não só aqui nessa DE, mas a gente conversa com o PEX em outra DE, é que a aula prática sumiu dentro desse material digital, né? E eu pude ver que lá na primeira série, agora no terceiro bimestre, para as 4 primeiras aulas, só tinha uma aula prática, as outras 3 teóricas, né? Praticamente assim, né? Ainda que você trabalhe a teoria e faça essa correlação com a prática, você tem pouco tempo depois para fazer uma prática, né? Então, vocês vão ver as minhas sugestões de juntar esses conteúdos. Então, quando eu vou editar o material, eu tento minimizar isso possível, claro, sem deixar de passar informação para o aluno, né, para o estudante, né, sem deixar falhas, né, tentar não deixar falhas, né, fazer da melhor maneira possível para que ele compreenda. Então, pensa lá de 4 aulas, se eu conseguir juntar, né, essas habilidades em uma aula teórica, depois eu tenho 3 para fazer de aula prática, né? Contextualizar isso de maneira prática, né, evidenciando a nossa cultura corporal, né, que é o que é da essência da educação física, né? A nossa sala de aula é a quadra. A gente usa a sala dos outros, né? Normal, com carteira, cadeira. A gente usa sim, a gente precisa da lousa muitas vezes, né? Agora nem tanto mais, a televisão, né? Então, por isso é importante a gente estudar antes esse material, né? O que está acontecendo aí? Estudar antes esse material, olha ali, casas, aulas, o que dá para ser feito, né? E aí, ali, ações. Escreva as ações necessárias para desenvolver a aula, vendo possibilidades para ajuste e otimização a fins. Que é isso que eu estou falando, vamos otimizar essas aulas, né? Para sobrar mais tempo para aquilo que a gente gosta, que é de estar na quadra, ensinando, fazendo o nosso aluno se mexer, né? Se sentir vivo, né? Embora tem gente que fala que eu tenho aluno zumbi. Fala, mas tem um monte de aluno zumbi lá que só quer ficar no celular, na tecnologia. E a primeira série trabalha bastante esse tema, né? De gamificação, tecnologia. Tem hora que chega a ser até um pouco maçante. Ai, meu Deus, eu queria falar de voleibol. Eu queria falar de gamificação.
mas assim, a gente precisa encontrar estratégias, né, para juntar, né, o tema que está lá naquela habilidade. De repente você tem outra ideia, não precisa ser aquela que está no material digital. É para falar sobre aqui, ó, aula 2, os games e as práticas corporais, né? Eu preciso seguir o que está lá, né? Eu posso montar, eu estou cumprindo a habilidade, né? Está lá o objeto do conhecimento está lá, entendeu? Eu posso muito bem, por que não? Então, você vai editar, como o Eduardo já bem frisou, você vai editar, né? Você vai deixar lá aquela capa bonitinha, onde fala do objetivo, tudo direitinho, mas ali para frente é com você, né? Como você vai otimizar isso? Isso trabalha o quê? Nossa gestão de tempo. Isso é muito importante para a gente na sala de aula. E a hora que eu estou na sala de aula, quanto tempo eu levo a fazer chamada? Que horas que eu vou fazer chamada? É assim que eu chego, né? Primeiro eu dou uma comanda para eles, gente, para depois eu fazer chamada. É depois, tudo isso entra em gestão de tempo, né? Para quem está chegando agora, que tem menos tempo de experiência, né? A gente precisa prestar atenção nisso, porque senão a gente leva 20 minutos, principalmente no ensino fundamental, a gente leva quase 20 minutos fazer a chamada, até que eles fiquem quietos, que eles são muito ansiosos. Vai para quadra, tem quadra hoje, né? O Eduardo brincava com os alunos, falava, tem quadra hoje, professor? Ele fala, tem, todo dia tem quadra, porque a quadra nunca sai da escola. Então, ou tem quadra todo dia, né? Então, hoje nós vamos para a quadra, né? E os combinados, né, gente? Olha, passa um cronograma, seu aluno, ele não precisa ficar nessa dúvida do que vai acontecer. Então, seja claro com o seu aluno, né? Ao você preparar e ver o material com antecedência do bimestre ali, você já conseguiu se planejar? Por que não passar esse planejamento para o seu estudante? Olha, gente, a gente tem alguns conteúdos, né? Então, assim, primeiro a gente vai fazer essa aula teórica aqui. As duas outras aulas, a gente vai fazer aula prática desse conteúdo. Então, vamos prestar atenção na teoria, vamos colaborar, vamos pesquisar em casa, né? Porque lá na quarta aula depois, a gente retoma, né? A teoria junto com a prática, junta tudo, e aí vai desenrolando. Mas assim, é legal a gente passar isso para o aluno, né? Porque assim, quando você entra na outra aula, ele, em vez de ele entrar, você entrar e ele te perguntar, hoje tem quadra? Hoje é não sei o quê? Ele vai falar, ah, professor, hoje é aquela aula lá que você falou, né? Sim, ele já sabe o que vai acontecer, ele fica até mais calmo, né? A hora que você entrou, não. Se o tema for muito, muito eufórico, pode ser que ele fique pior também, né? Mas é uma maneira, tá? Vou passar a palavra para o Eduardo, que ele quer complementar. Não, é isso aí, Amanda. Até, por exemplo, quem é do programa Ensino Integral tem o guia de aprendizagem, né? Então o aluno já sabe o que ele vai aprender nas 22 aulas aí do bimestre, tá? Mas é até importante, assim, no primeiro dia que vai marcar, vamos dizer, a vida dos alunos, ou como você vai dar aula, vai ser o quê? Até o final do ano vai chegar, depende muito do seu primeiro dia. Se eu chegar de qualquer jeito, vai terminar de qualquer jeito. Eu até brinco assim, até falo onde eu passo nas escolas e falo que é o SEC. O que é o SEC? Semana de Encantamento e Contrato. O primeiro dia eu tenho que encantar os alunos com o quê? Com a prática, com a educação física, deixar o olho brilhando. Eu tenho que fazer. A educação física é a melhor, vamos dizer, disciplina, o componente curricular que tem na escola. É o melhor. Eu tenho que passar isso para os alunos. Então, o primeiro dia, eu tento o quê? Encantar os alunos com as atividades. E segundo, o contrato, como a Amanda falou, o contrato de convivência ou pedagógico, aonde você coloca. Estou falando assim, experiência do sexto ano. Imagina aquele aluno, 35 alunos que chega, professor, 10 em cima de você. Imagina você organizar aí, igual a Amanda falou, vai de 20 a 25 minutos. Uma aula, 45 minutos, você perde muito só a questão de organização. Então, quando você deixa bem claro a questão do contrato pedagógico ali, você fala com o aluno, olha, não espera a pauta vai direcionar a aula, se vai ter um pouco da aula teórica, o que vai ter na aula prática, tá? Então, sempre no começo do ano também eu apresento o planejamento, as aulas que vai acontecer. Você já tem ali o currículo em ação, você já tem ali o material, dá para você passar para o aluno, olha, sexto ano, primeiro bimestre, vai ser handball, vai ser os fundamentos e um pouco do sistema tático. E no finalzinho, vai falar um pouquinho sobre capacidades físicas, estou dando um exemplo. É isso, deixar bem claro para os seus alunos. Senão, a gente perde muito tempo a questão das nossas aulas, só repetindo 3, 4 vezes,
os alunos. Então, se você falar uma vez, eu acho bem explicado, eu acho que ganha tempo. E como a Amanda falou, otimizar, né, Amanda? É isso aí. E para quem vai para o GESP, a gente tem duas experiências aqui hoje, né? Eu que sempre dei aula no regular e sempre fui pro GESP, o Eduardo que deu aula do PEI, né? Então ele lembra do que de aprendizagem, de outras coisas, né, que compõem o PEI. E eu, a minha cabeça, a minha vivência, a minha experiência foi no regular, então eu fico nisso, né? Assim, mas Amanda, como é que eu faço isso com o meu aluno? Eu passo tudo para ele, mas aí eu saio para ir para o GESP. Então, quando eu ia para o GESP, eu avisava, gente. Isso pode ser alterado, né? Porque tem dia que eu tenho competição de GESP, o calendário não está pronto, eu não sei, mas assim que sair a tabela, eu vou me organizando e vou passando para vocês, porque eu não gostava que os meus alunos ficassem, né, nessa dúvida do que vai ser a aula. Inclusive, toda aula que eu terminava teórica, eu falava, gente, a nossa próxima aula é prática, quando não era dobradinha, né? E depois eu já vou deixar o assunto aqui para vocês pesquisarem em casa, que, né, eles tinham o caderno do aluno para seguir também, mas eu sempre deixava na lousa. Olha, quem conseguir já ler sobre esse assunto, né, porque ele já vem com conhecimento prévio daquele assunto, né? E era uma coisa que dava certo em algumas salas, né? Porque cada um é cada um. Tem sala que gostava de pesquisar, e tinha sala que eu entrava que ninguém tinha lido sobre nada do assunto, né? E aí, cada sala você trabalha de um jeito, né? Não tem jeito, né? E a observação ali considera as particularidades do calendário da sua escola, da sua cidade, né? De como é que estão as coisas aí. Porque não é igual para todo mundo. Às vezes, uma escola conseguiu dar 16 aulas, a outra só conseguiu dar 13, né? Aí a gente tem que pensar aqui, quantas aulas você tem no bimestre? A educação física tem 22 aulas no bimestre. Lá no material digital tem 16 aulas. Por quê? Você tem que contar que você perde aquele dia da prova paulista, que é na sua aula que aquela sala vai fazer, né? Reunião de pais, conselho de escola, emenda de um feriado, né? Então tem que se atentar a tudo, todos esses detalhes também, tá? Por isso que a gente pôs aqui observar o calendário da sua escola. E aí eu trouxe aí possibilidades de agrupamento, tá? Para a primeira série do ensino médio, tá bom? De acordo com os seus objetivos, tá? Então eu agrupei aí, eu achei que conforme as habilidades dá para agrupar as três primeiras aulas, embora vocês já passaram por isso, né? Já foi. Nós estamos quase lá para o finalzinho. Você fala, ô Amanda, agora que você foi me falar isso? Desculpa, gente, é o GESP. Eu tava demorando, o Eduardo tava lá na Praia Grande. Eu falei, não, eu tô esperando o Eduardo chegar, não dá pra gente fazer antes, né? E a gente até mudou de data por conta da 360, as avaliações aí que a gente tem que fazer nas escolas PEI. E aí acabou não dando tempo, a gente passou para essa semana, né? E esse agrupamento, a hora que você agrupa, qual vai ser a metodologia que você vai usar? Pode passar para mim, por favor, Eduardo. Qual a metodologia que eu vou usar com esse agrupamento? Sala de aula invertida? É, eu vou fazer uma rotação? Cada turma vai me trazer um conteúdo, né? Assim, olha, vamos dividir a sala aqui em três grupos, certo? Porque você viu que ali eram três aulas. É, cada turma vai pesquisar sobre o assunto e vai apresentar aqui, em forma de seminário, roda de conversa, não sei, né? Aí eu coloquei ali sala de aula invertida, que foi, olha aqui, ó. Depois, ó, uma, duas, três, quatro, cinco habilidades, certo? Dá para a gente agrupar. E aí ali eu teria quantas aulas práticas? Eu levaria duas aulas teóricas, intercalando uma teórica e uma prática, e depois duas práticas, ou a primeira teórica, todas práticas, a última teórica novamente. Eu não sei, porque assim, o que eu sinto de conversar com vocês é essa necessidade de ir para a quadra, né? E vocês têm que entregar plano de aula, né? Então, é uma maneira de agrupar, né? Aí deu quantas aulas? Pelo menos 2 semanas e meia de aula, né? Então, eu já tenho que me preparar na entrega do meu plano de aula, como é que eu vou fazer isso. Então, eu gostaria que vocês enxergassem que é uma preparação. Eu sei que o tempo está corrido, falta tempo na vida da gente, né? Mas alguma hora a gente tem que parar para olhar isso, né? Que seja lá no dia do conselho de classe, né? Falando, meu Deus do céu, vai começar o outro bimestre, o material já está disponível, né? O material do quarto já está disponível, né?
e dar uma olhadinha, porque eu tenho que fazer o guia de aprendizagem, no caso do PEI, eu tenho que fazer meus planos de aula, o PEI também faz plano de aula, além do guia também tem que entregar o plano de aula, né? E a gente está falando, por que que a gente quer falar desse material digital? Porque nós, como PEC, a gente visita as escolas. Eu acompanho 3 escolas, o Eduardo acompanha 4, e uma das nossas conversas com os coordenadores é o uso do material digital. Eu falo assim, material digital não tem educação física não tem na prova paulista, mas muitas questões da prova paulista estão relacionadas com a educação física. Então a gente também precisa trabalhar assim como eles. Não é porque não está na prova paulista que a gente não tem, né, que trabalhar esse material, né? A gente precisa sim. É legal, fala assim, nossa, nota 1000 para ele? Nem sempre. Alguns dão, outros não dão, mas ele é um material de apoio, né? Apoio não é você fazer dele a sua escada, né? Igual o Eduardo falou, pega e vai aula por aula, não, vou obedecer. Aquele dia eu vou dar aquela aula, só às vezes pode ficar chateado, né? Porque a gente enxerga que tem um conteúdo bem pesado teórico aí, né? Às vezes até uma aula você não consegue dar conta daquele conteúdo por conta dos conhecimentos prévios que aqueles estudantes têm, né? Temas complicados, igual tem uma hora aqui da primeira série que fala sobre língua estrangeira, que é a aula 6, incorporando a língua estrangeira nos esportes. Ficou um grilo pulando na minha mente. Eu falei, hã? Como assim? Meu Deus do céu, que loucura é essa, né? O que que eu vou fazer? O que que eu vou levar isso para a prática? E na hora que ele traz a aula prática, ele fala, né, para trazer as modalidades, tipo voleibol, né, set point e tudo mais. E eu falei, meu Deus, que viagem, né? E aí, como... essa é a verdade, que viagem, né? Falei, meu, eu queria jogar só o voleibol, é só isso que eu queria, ensinar meu aluno a jogar voleibol. Eu tô nem aí para as palavras, né, estrangeiras, mas é uma coisa que eles usam bastante, né? Então, aí eu tenho que trazer, né, uma dinâmica, né? Que eu pensei, né, uma dinâmica da prática. Eu estou jogando voleibol e cada um que dá um toque na bola, ele precisa falar uma palavra em inglês. Se está relacionado ao esporte ou não, eu não sei, mas ele vai precisar falar alguma coisa. De repente, no começo, eles podem inventar, né? A gente precisa ter alguém que manja. Ou você deixa palavras pré-estabelecidas. Fala, olha, a gente tem 10 palavras para serem ditas, né? E não pode ser repetida, não pode, né, a própria equipe não pode falar a mesma palavra, né? E aí eles vão ter que ir mudando, né? E dá para jogar tênis também, e aí vai indo, né? Todo esporte que tem palavra estrangeira, né, dentro ali, é, aí dá para usar. Ou você pode montar isso para pesquisa, gente, desculpa, vamos mandar isso para pesquisa, vamos pesquisar e traz, mas aí precisa ser cobrado, né? Porque não adianta eu pedir para o meu aluno pesquisar, se eu não vou hora nenhuma discutir isso com ele, né? Pesquisou, pesquisou, entregou, fechou. Você vai ler, vai arquivar, vai guardar, e aquilo não tem um desdobramento. Então, tudo que eu peço para o meu aluno pesquisar, eu preciso ter um desdobramento dentro da sala de aula, entendeu? Porque senão fica uma coisa morta, uma coisa que morre, né? Então, qual estratégia você vai usar dentro disso, né? E aí eu juntei mais 3 habilidades aqui, que fala sobre dança, né? Depois a outra, eu não estou conseguindo ler, do paintball, que são as 2 últimas. Aqui, eu consigo ler melhor, vou puladinho, gente, espera aí. É dança, isso mesmo. É dança, depois esportes radicais e por último, paintball. Olha que legal fazer paintball na escola, gente, né? Então, e aí como é que eu falo? Gente, vocês vão pesquisar sobre o paintball e aí divide grupos e cada grupo vai ter a sua estratégia. A gente vai fazer um paintball aqui na escola. Eu não lembro qual escola, gente, que me mostrou e me falou que causou até um alvoroço, que eles fizeram arminhas com rolo do papel toalha, né? E colocaram a bexiga, prenderam, e aí, puf, tacava, né? Como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer bolinhas de papel enrolada no pó de giz, em alguma outra coisa, não sei, pintura facial, sabe? E cada equipe com a sua cor, e, gente, e faz isso, eles vão pirar, eles vão ficar malucos com isso, gente.
Eu acredito, né? Pelo menos que eles iam gostar muito de fazer, né? Uma coisa dessa. Então a gente precisa pirar na batatinha, sim. A gente precisa ser criativo, como o Eduardo falou, para tentar, né, dar uma animada nessa turma aí, fazer com que eles queiram aprender, vivenciar novas práticas, né? Falar, eu queria dar o voleibol, eu queria dar o futsal. Mas a gente sabe, gente, que por anos e anos a educação física vem se arrastando no futsal e no voleibol, no futsal e no voleibol. Como dizia um conhecido meu da época da faculdade, ele falava: professor chega na escola e rola o melão, que era a bola, né? Não importa do quê. Rola o melão aí, gente, e joga o que vocês quiserem. Então, assim, quem não deu uma aula dessa, gente? Todo mundo já cometeu esse pecado, né? Principalmente final de bimestre, que a gente precisa fechar diário, né? É chamada, é nota, tudo mais. Mas, assim, guarda aquela aula de rolar um melão para o momento que realmente precisa rolar um melão, né? É, então, assim, não tem outra alternativa, né? Mas, assim, sempre com a sua supervisão. Mas assim, a melhor coisa, gente, é programar a aula. A partir do momento que você faz o seu plano de aula, entrega, ela está planejada. Para quem nunca preparou a aula, experimente. Eu deixo essa sugestão para você. Experimente um bimestre de aulas planejadas antecipadamente. Você vai ver como a sua vida vai mudar. Como vai ser bom você trabalhar com essas aulas planejadas, né? E, e, e é isso. E com o material digital, a gente precisa, né, planejar, estudar o material como um todo, ver o que dá para agrupar, ir montando, pensando no que fazer. Aí o próximo é da segunda série do ensino médio, que aí são pouquíssimas aulas, né? É isso daqui, ó, um slide para a segunda série do ensino médio, né? Porque eles têm somente 8 aulas no bimestre, né? E o que fazer? Então, a minha sugestão foi de agrupar, né, as 2 primeiras aulas, depois mais 3, e aí eu teria aqui 1, 2, 3 aulas teóricas no bimestre e as outras 5 práticas, né, usando sala de aula invertida, é, rodas de conversa, assim. O que eu penso como roda de conversa hoje seriam os antigos seminários, né, que a pessoa ia lá e ficava lá na frente lendo papel, sem explicar nada. Então, eu penso que, em vez de fazer o seminário, que ninguém mais acho que usa, né, isso, imagino eu, que a gente faça essas rodas de conversa e, assim, cada grupo pesquisou, certo? Você pesquisou isso, você pesquisou aquilo, aquele outro, entendeu? A gente tem 3 temas de aula aí. Então, as 3 turmas vão pesquisar, certo? E aí você deixa para pesquisar, faz 2 aulas práticas e a última aula é essa roda de conversa, porque além deles terem pesquisado, eles tiveram a vivência com você também. Você também conseguiu pegar esses objetos do conhecimento e trazer para a prática, de alguma maneira. Isso vai contribuir muito na aprendizagem daquilo que ele pesquisou. E no dia da roda da conversa, ele vai ser muito mais produtivo, né? O aluno já fez isso. E aí, onde é que você mata essa charada? Com a tarefa. Você não tem os temas? Você tem tudo bonitinho ali, os conteúdos, os temas. Você tem aquelas próprias questões prontas, né? 2 de cada. E aí vocês falam, né, depois dessa roda de conversa, pessoal, liberei para vocês umas questões sobre tudo que foi apresentado na roda de conversa, né? E aí vocês me entregam tal dia, vocês têm até tal dia para preencher, para responder e enviar, né? Porque na verdade ninguém entrega mais na mão do professor. A tarefa fica lá, foi o professor corrigir. É uma maneira de você avaliar essas 3 aulas aí, né? Ter uma nota, uma menção aí para o aluno. É uma maneira de fazer isso, tá bom? E para a terceira série do ensino médio, aí, ó, sugestão, dá 1 a 3. É isso que eu falei, a pesquisa com roda de conversa para a apresentação dessas pesquisas, dessa maneira, né? Juntar aí a terceira série, deixa eu pegar meus rascunhos aqui. Terceira série, gente, mas não dá para enxergar melhor, ó. A terceira série, aí, juntou as 4 aulas, vou falar que os objetos de conhecimentos são facinhos de juntar? Não são. Eu acho que foi o que ficou mais difícil para quebrar a cabeça aí, né? Juntar, são coisas que se ligam num tema único, porém os objetivos são diferentes, né? As perspectivas são diferentes. E aí a gente quebra um pouquinho mais a cabeça para juntar tudo isso, porque eu fiquei quebrando a minha cabeça. Falei, meu Deus, o que que eu vou juntar com o quê? Qual é o leco-cre aqui? Então, o professor da terceira série também tem um grande desafio aí, né?
colocar em prática tudo isso, juntar. Ele fala sobre, eu vou ler para vocês, aula 1, compreender o que são relações líquidas. Isso é bom, né? Não sei se vocês já viram que eu não conhecia relações líquidas, né? Fui pesquisar o que que era isso, né? Vendo material digital, fui lá ver o que são essas relações líquidas, né? Isso é importante para o meu aluno saber? Sim. Na aula de educação física? Talvez, né? Mas tá bom, aos poucos, depois na outra aula, ele vai trazendo isso para dentro do esporte em si, né? Os jogadores de futebol, com toda a sua fama, como que essas relações líquidas na vida dele. Tá bom, é bom a gente saber de tudo isso. É muito bom, a gente precisa saber. Mas isso acontece dentro da realidade da nossa escola, como é que é? Então, traz isso para o contexto da realidade ali da sua escola. Eu preciso fazer isso também, né? Juntar tudo isso, né? Depois ele traz sobre a xenofobia, ela está presente na nossa sociedade. Depois, compreender a xenofobia, um grande desafio contemporâneo, ser capaz de atuar de maneira crítica e criativa para combater a xenofobia. Isso é uma coisa que acontece na sua escola? Se não é a xenofobia, qual é o tipo de preconceito que acontece na sua escola? Será que eu consigo trocar? Não usar a xenofobia e usar algum outro tipo de preconceito? Né? Você já pensou nessa possibilidade, né, de fazer essa intervenção? Porque vocês, né, poxa, é bom eu saber, existe a xenofobia, porém, o problema a ser tratado na minha escola é outro. Então, por que não trocar? Por que não trazer, né, o problema, a real necessidade da escola, né, para a aula de educação física, tratar um problema, né, uma problemática da escola mesmo, tá bom? Pode andar, Eduardo. Aí a outra aqui, trazer a dança mais próxima da realidade dos estudantes, né? Depois as 3 habilidades aí estão relacionadas à dança, né? É, Então você traz uma só, porque ali ele vai tratar diversas danças, né? Então, assim, qual que é a que os meus alunos mais gostam, o que estão mais familiarizados? Então, a gente vai trabalhar essa aqui na prática, e as demais vão ficar como pesquisa, e lá na roda de conversa, cada um vai expor o que achou melhor de cada coisa que pesquisou, e assim vai indo, né? Sala de aula invertida, ou rotação, entendeu? Você põe um grupo para pesquisar e vai fazer tipo um circuito, né? 4, cada canto da quadra tem o pessoal com um tipo de dança, né? Uma semana um apresenta e na outra semana um faz, ou divide a aula, vamos supor, se tiver 2 aulas seguidas, no caso, né? É, a primeira aula, 4 grupos apresentam e os outros vão ficar rodando nas estações, sabendo um pouquinho de cada ritmo. Depois, na outra aula, troca. Quem fez a aula prática, né? Sim, vamos dizer, prática não. Quem experimentou a vivência, troca de lugar. Agora você vai passar a sua informação para o outro e o outro que vai fazer a vivência, né? É fácil, gente. Essas ideias vêm assim na nossa cabeça? Não, né? A gente precisa pensar mesmo, é de um dia para o outro, porque a gente ficou dias, né? 2 semanas aqui, pelo menos, analisando esses materiais, e as ideias, né, vieram vindo assim, uma de cada vez, não vieram todas ao mesmo tempo, né? Pode passar, Eduardo, por favor. Agora é com você, Eduardo. Eu trabalhei no médio, o Eduardo trabalhou no fundamental. Falar bem rápido aqui, tem bem breve, tá, pessoal? Vamos lá. Quero iniciar que existe área, tá? Áreas, tá, de conhecimento e dentro da educação física está dentro da área de linguagens, tá? E a área de linguagens, vamos lá, tem arte, língua portuguesa, língua inglesa e educação física. Cada um com a sua especificidade, né? E a educação física tem uma linguagem corporal, como eu falei no começo, a gente não pode perder a essência da educação física, querer descaracterizar também, ser só teórico, esquecer a aula prática. É, então, vamos pensar um pouquinho mais pensar nas nossas aulas práticas, pensar um pouco o que que é educação física. Você pensou o que que é educação física? Sempre no começo do ano eu também faço essa pergunta para os alunos: o que é educação física escolar? O que será que é educação física escolar? Competição? Participação? A educação física escolar vamos dizer, é lógico que nessa visão do currículo paulista, é uma visão mais participativa, tá? Então, o aluno ele participa, ele tem que conhecer várias
modalidades esportivas. E aí ele tem interesse, ficar, sei lá, você tem que oferecer várias oportunidades para eles, conhecer também as modalidades esportivas, e aí ele vai ter o quê? Vai ter onde vai entrar com o protagonismo, ele vai ter autonomia para escolher uma ou duas modalidades para fazer fora da escola. Tá? Essa é a visão da educação física escolar. Mas olha o que diz aqui, o Conselho Federal de Educação Física, fala que entende-se a educação física escolar como uma disciplina que introduz, integra o aluno na cultura corporal de movimento, formando o cidadão que vai produzi-la, reproduzi-la e transformá-la, capacitando-o para usufruir os jogos, os esportes, as danças, as lutas e as ginásticas em benefício do exercício crítico de cidadania e da melhoria da qualidade de vida. O que me chama a atenção aqui é a questão da cultura do o corporal de movimento. A gente tem que, sabe, explorar essa questão, ampliar o conhecimento dos nossos alunos. Como diz lá, você lembra da apostila roxinha, mano, que falava o se movimentar? Não movimentar ser, mas o ser. Então é isso, você tem, ele tem que estar em movimento, a educação física tem que estar em movimento. O aluno, ele vem com uma bagagem corporal e precisamos o quê? Aumentar, ampliar esse conhecimento dele na corporal, tá? Então, através de jogos, através de esportes, dança, lutas e ginásticas, tá? E aí, falando sobre tudo agora, sobre tarefa, SP, falando sobre aquela tarefa de produção de texto, aula prática, material digital, quero passar vou dar algumas sugestões aí para vocês, tá? Vamos lá, sobre o uso do material digital. Vou dar uma reforçada que foi falado lá no o professor tem que apropriar, tem que estudar, ele tem que ler o material antes de entrar na sala de aula. Ele não pode entrar de qualquer jeito na sala de aula. Tem que ler, mas não tenho tempo, não. Tem que estudar o material, tem que conhecer. Eu falo para você, eu vou repetir aqui o material, falo para você, ele é superficial. O professor tem que acrescentar mais, tem que complementar, tem que se aprofundar. Até no ensino médio tem fisiologia do movimento, é isso? O itinerário? Tem o fisiologia do movimento, o professor tem que estudar no ensino médio. Então, assim, se aprofundar mais o conhecimento. Tudo bem? Então, apropriar o material, uma orientação para vocês, conhecer mais, ler, explorar, ver se bate ali o material digital, compara com o currículo ali paulista, ver se está batendo ali as aulas, as atividades, tá bom? Depois, como você aplica a prática relacionando o material digital? Tem outra questão. Então, assim, eu não posso, por exemplo, entrar na sala de aula, colocar lá, falar, eu trabalho material digital, vou falar hoje sobre capacidades físicas, vou falar sobre as regras do basquetebol. Esse aí é do terceiro bimestre aí, tá? Tô dando um exemplo aí. E aí chegar lá, dar outra atividade na prática que não está relacionado. Isso que não pode acontecer. Como você aplica a prática relacionando o material digital? Lá dentro do uma atividade, aqui, uma aula prática, vamos dizer, voltando aqui, é suficiente? Aquilo que tá, falei sobre a atividade prática que está no material? E agora? Então, então você coloca lá no material digital, tem uma atividade prática. Será que é suficiente? Ou o professor tem que pesquisar, correr atrás, colocar atividade? Como eu falei no começo, o material é editável. Você pode acrescentar. Então, o que não pode sair muito é da habilidade. Então, você fala lá, identificar as capacidades físicas dentro do esporte de invasão, uma habilidade do sexto ano. Então, eu posso ter outras atividades práticas, que o aluno, no final da aula, ele consegue falar, professor, eu sei o que que é força dentro do handball, trabalho arremesso, estou dando um exemplo. Eu sei o que que é agilidade, eu sei o que é velocidade, eu sei o que é flexibilidade. Então, você pode acrescentar, colocar outras atividades aí. Tudo bem? Apropriar o material digital, foi falado, agrupamento de habilidade, a Amanda falou isso daí, vou falar do fundamental, que tem aqui, lá no terceiro bimestre, tá? A primeira aula, capacidades físicas nos esportes de invasão.
Tem a segunda aula. Imagina você ficar preso 45 minutos nessa aula. Na segunda aula, vamos dizer 45 minutos. Então, capacidade física no esporte de invasão, falar sobre o handball. O aluno ele aprende o handball primeiro, aí lá no terceiro bimestre vem com o conceito de capacidade física. O que que é força? Vamos lá, o que que é velocidade? O conceito é flexibilidade, é força, é vencer resistência através de ações musculares, tá? Tô dando um exemplo aí, um conceito. Aí depois tem o quê? Tem a tarefa do SP que fala para o aluno lá dentro lá do arremesso, dentro da finta. Qual é a capacidade física ali predominante, tá? Então, o professor, isso, esse, vamos dizer, a aula um, a aula 2, a aula 3 dá para fechar em 45 minutos aí. Então, olha só, a vivência, aí você acrescenta, vamos dizer, uma corrida para ver velocidade, eles gostam bastante no sexto ano de competir um com o outro, ver o tempo, você pode fazer uma resistência de 10, nem resistência, você coloca 10 minutos para o sexto ano correr em volta da quadra, e 3 minutos já estão morrendo, ele gosta de competir. Fala, gente, não precisa correr, não é velocidade, aqui é resistência. Então, você pode colocar outras atividades, por exemplo, agilidade. Eu gosto muito de trabalhar na agilidade ali, o nunca três, mudança de direção rápida, que você sai correndo, fica três. Então, assim, uma atividade que você trabalha com cone. Você dá para explorar bastante coisa aí nas capacidades físicas. Mas estou trazendo esse exemplo para dizer o quê? Sobre você ganhar mais, vamos dizer, 3, 4 aulas, uma aula teórica e 3 práticas. Mas as práticas relacionado o conteúdo aqui, capacidade física, capacidade física. Não existe. Até os alunos falam, professor, hoje tem aula livre? Eu falo, não existe aula livre, aula planejada, aula dada. O que pode acontecer é os combinados. No final, você combinar com seus alunos, depende do acordo que você faz, do seu contrato pedagógico que você faz com seus alunos, é tudo combinado. Principalmente o ensino médio tem que fazer bastante combinado, né, Amanda? Bastante. Aí, vamos lá, possibilidade. Aí, voltando aqui, é sobre agrupamento de habilidade. Eu falei que vocês podem fazer esse agrupamento de habilidades aí. Para quê? Para ter uma gestão de tempo. Então, assim, a gestão de tempo hoje é importante. Se você ficar aí, vamos falar, nós temos aí no bimestre 22 aulas. Se você coloca, tem que dar uma aula teórica e uma prática, igual a Amanda falou, tem um calendário. Vamos cair para 18 aulas no bimestre, ou 16. Você tem 8 aulas práticas e 8 teóricas. Aí depois você vê um monte de, vamos dizer, 29% dos adolescentes estão acima do peso. Você vê pesquisas, você lê artigos científicos falando sobre isso daí. Por quê? Cadê a aula prática? Então, gestão de tempo é gerenciamento, planejamento, é organização em relação ao uso do tempo para execução de atividades específicas com o objetivo de aumentar o aproveitamento operacional. O professor ele tem que ter a sua própria estratégia de ensino. Por exemplo, o sexto ano, até falei com a Amanda, é, hoje você, vamos dizer, falei sobre chamada rápida, às vezes eu fazia uma chamada crescente, uma chamada rápida, para quê? Para ganhar tempo. Então imagina hoje, você coloca sua pauta ali na lousa, você vai com sua pauta pronta ali no PowerPoint, eu não sei seu slide, e quando estão copiando a pauta, você já faz a chamada, um momento também para você ganhar tempo para você ir para a quadra. Ou você pode fazer uma chamada no final, tudo isso, mas depende de cada um, a estratégia para você ganhar tempo e ter mais uma aula de qualidade, uma aula prática de qualidade. Os alunos da escola pública merecem uma aula de qualidade. E você é um excelente profissional, um excelente professor, e realmente esses alunos, esses estudantes, eles esperam esse momento prazeroso da educação física, de sair, ter essa liberdade corporal, espacial também, ele quer essa aula. Então, realmente, a gente tem que oferecer uma aula de qualidade com o aluno. Não existe aula livre, vou repetir, não existe intervalo prolongado, mas existe aula planejada, aula dada. Tudo bem? O local, sobre o material digital, vou deixar bem claro aqui que não precisa, né, Amanda, o material digital, o professor, eu tenho que passar na televisão, tal, eu tenho que passar o slide na televisão. Você pode utilizar o material indo para a quadra. A quadra é a sala do professor. Você pode fazer uma roda de conversa. Você está com o seu celular ali, seu slide, você pode estar ali explicando para os alunos, tá? Você pode usar outro ambiente, explorar outros ambientes. Você pode ir para o pátio,
Você pode ir para o jardim, acha um lugar bacana lá, bonito para o seu aluno, o ambiente. Ele tem que sair da sala de aula. Como a Amanda falou, vim de PEI, são 9 aulas. Imagina aí, 9 aulas, o aluno sentado. O corpo, ele vai ficar condicionado, ele vai embora até meio torto, assim, vai torto, porque o corpo vai se acostumando. Não, ele espera a aula, ele quer aula de educação física, ele quer aula prática. Então, ô, gente, dá uma aula dinâmica, uma aula planejada para o seu aluno aí, tudo bem? Então, o local pode ser a quadra, como eu falei para você, pode ser o jardim, pode ser o estacionamento, pode ser o pátio. Temos que explorar outros ambientes aí, tudo bem? E Amanda, passa a palavra para você agora, Amanda. E só trazer que, de repente, se a sua escola tiver a oportunidade de ter uma televisão na quadra, eu não sei, não conheço, mas de repente a sua tem, né? Até conta pra gente que a gente queria saber. É, tem, né? Mas com rodinho, suporte de rodinha, às vezes dá para você passar lá os seus slides da sua aula e fazer na prática ao mesmo tempo. Olha que legal, né? As escolas têm tablets, dá para ir lá com o tablet, né? E você vai fazendo a aula e divide o slide com eles, e vai todo mundo ali, né? Para um pouquinho, faz aula prática, volta para o slide, vai correlacionando os dois, né? A verdade é que a gente precisa se reinventar todos os dias, né? E fazer isso dá trabalho, gente. A gente não está falando que é super fácil, que é tranquilo. Não, mas assim, pensa, a primeira vez é mais dolorida, é mais tortuosa, mas pensa que a próxima vez você já está melhor, já está experimentado, já está vivenciado, né? E vai ser bem melhor. E aí, assim, vai ficando cada vez menos dolorido. Eu acho que o problema, né? O mais difícil não é nenhum problema, gente. Desculpa a palavra. O mais difícil é começar, porque o novo dá trabalho, o novo dá medo, né? Mas a gente precisa se engajar no novo, porque é o que estão solicitando da gente. O seu coordenador vai cobrar o uso do material digital? Vai, porque quando eu vou na escola visitar, eu falo, e aí, os professores estão usando material digital? Porque a gente tem uma hierarquia, né? O que vem lá de cima, né? Solicitado para que seja trabalhado, né? Porque é isso que eles entendem que precisa ser trabalhado naquele ano série. Então, a gente trabalha para o governo, né? E a gente precisa seguir as regras, né? As normas, as ordens, aquilo que vem para a gente vai engolir tudo, sendo que eu não concordo. Nem sempre, né, gente? A gente não precisa engolir, mas a gente precisa saber o jeito de trabalhar isso sem causar confronto, conflitos, né? E sim reflexões, tá bom? Ah, eu peguei aquele. Ah, é para você ensinar como se relacionar com as mídias, né? Eu tô falando do ensino médio, foi o tema que eu mais vi aqui, né? Como tirar esse pessoal da tecnologia e fazer eles se movimentarem. Então, eu vou buscar a minha estratégia. Eu estou ali, o que que eu preciso fazer? Você tem o que você precisa fazer, né? E ali, o material, né, da Seduc que eles estão trazendo, eles te dão um caminho. Você precisa seguir aquele caminho? Não, mas o resultado precisa ser o mesmo. Tá bom? Conseguir fazer o meu aluno entender como sair, né, do videogame só, daquela tecnologia que não se mexe e me mexer um pouquinho, né? Seja qual for o objeto do conhecimento, eu preciso chegar no resultado final. E seu aluno também precisa saber qual que é esse resultado final, porque ele também vai procurar estratégias de chegar até lá, ele vai te ajudar a procurar essa estratégia, né? Fala assim, eu não vou falar para o aluno o que, que ele vai aprender, a gente precisa falar para ele, porque ele precisa ter consciência do que a gente está esperando dele, a gente precisa ser claro com ele. Gente, eu espero que no final da aula vocês consigam fazer isso, aquilo, porque ele também, ele vai ser avaliado por isso e ele vai ter que bolar uma estratégia de aprender aquilo também. Né? A gente não pode guardar tudo para a gente. Ai, segredo, a minha aula é segredo, né? O que eu vou fazer, o que que ele tem que aprender é tudo segredo. O aluno vai descobrindo tudo na hora, e ele não tem nem tempo de se planejar, né? Então, nem que seja 40 minutos, ele tem na cabeça dele um jeito de bolar uma estratégia de como aprender aquilo que você está propondo para ele, né? E a gente aprende muito com isso. Eu aprendi muito com as pessoas. Falava, gente, olha, a habilidade de hoje é essa, no final da aula eu espero que vocês tenham aprendido isso e aquilo. E eles davam feedback. Professora, eu não consegui entender tudo, eu consegui entender isso e isso. A gente precisa trabalhar mais sobre isso. Beleza, eles davam esse feedback. Nossa, e tinha gente que falava, professor, eu consegui chegar no objetivo da aula, hoje eu consegui fazer isso e aquilo, né? Na época lá que a gente trabalhava voleibol, né? Era trabalhar os fundamentos do voleibol.
professor, eu consegui dar uma manchete, eu consegui sacar, tem gente que não consegue, né? A gente sabe, né? Todo mundo já passou por isso, principalmente no fundamental, no médio tem muitos que não sabem ainda. Mas aí a gente vê uma defasagem, gente. A gente conversava com o Eduardo, né, um tempo atrás, essa defasagem na educação física que vem lá dos anos iniciais. Aluno que não sabe pular corda, que não sabe bater uma bola. E aí o aluno chega lá no sexto ano para você, você fala, nossa, né? Porque a gente vê, né, língua portuguesa e matemática. Poxa, não sabe fazer uma conta, não sabe escrever uma palavra. E na educação física, como que é? Ele chega, não sabe bater uma bola, não sabe pular uma corda, não sabe fazer um rolamento. Então, a gente também tem as nossas defasagens que precisam ser recuperadas lá de trás. E quem vai ajudar a gente? Ninguém, gente. É a gente que vai se ajudar, né? Se a gente não tomar essa consciência, não se ajudar, né? E são muitos detalhes que a gente precisa pensar, né? Como que eu vou recuperar esse aluno nesse ponto aí? É igual, né? O Eduardo deu a tarefa lá, fazer uma produção de texto, que a gente está ajudando o professor de língua portuguesa. Legal, porque o aluno precisa se desenvolver nisso sim, né? E a gente vai fazer a nossa parte de ajudar como pode. Se você tem uma ideia para ajudar na matemática, também é excelente, gente, porque está precisando mesmo, né? A gente puxa mais para a língua portuguesa porque está dentro da área de linguagens. Mas, assim, eu acho muito legal se a gente consegue ajudar em ciências, se a gente consegue ajudar em história, em geografia, e ajudar em inglês, por que não, né? Quem sabe cada bimestre aí você faz uma parceria com um componente curricular, né, ou com dois, e dentro das suas aulas você consegue ajudar. Que aí, de repente o professor também consegue ajudar a gente de alguma maneira, né? Isso pode, né, ser, né, uma resposta boa que a gente tem depois, né, das outras disciplinas. Disciplina não, componente curricular. E é isso, gente. Eu queria, né, se vocês quiserem colocar algo no chat aí para a gente ler, para ir falando. Eu não vi nada no chat, deixa eu abrir aqui. Não tem nada por enquanto. Se vocês quiserem, né, colocar a opinião de vocês, né, contribuir com alguma coisa, a gente vai disponibilizar no nosso grupo de educação física. Eu vou até fazer isso agora. Pega o celular, por favor. A gente fez um link só de avaliação para você falar o que você gostou, uma sugestão de tema para próximas formações, né? Vou abrir aqui, só um minutinho. Vou mandar para vocês, eu espero que dê certo, tá, gente? Se não estiver abrindo, vocês. Eu estou mandando lá no oficial. O Forms, tá? Acabei de mandar. E vou mandar no preto também, gente. E é isso, viu? Eu agradeço muito a participação de quem teve essa disponibilidade. A gente espera ter ajudado vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas também, vocês podem nos procurar. Falar, olha, a gente está com dificuldade de desenvolver isso, eu não consigo bolar uma estratégia, né? No que a gente puder ajudar, a gente vai se encontrando nos jogos aí, a gente vai conversando. Manda no WhatsApp também. A gente vai, né, tá sempre à disposição para tentar ajudar vocês. A gente não sabe de tudo, longe disso, né? Muitas vezes a gente se depara com professores que já exploraram muito mais que a gente e a gente aprende com vocês também, mas é muito importante essa troca, tá? Entre os pares, né? Todo mundo, a gente ter essas conversas, né? Tratar o dia a dia, né, de todo mundo. E, e é isso, pessoal. Passo a palavra para o Eduardo para ele fazer as considerações dele também, o agradecimento. E é isso aí, Deus abençoe todo mundo. Muito obrigada. Muito bom, né? Um prazer estar com vocês aí, esse momento aí também. A gente aprende bastante, né, Amanda? Com certeza, né? A gente corre atrás também. Igual falou, essa troca, você pode procurar a gente também, no, sei lá, no jogo, no GS, se tiver alguma dúvida, ou até mesmo uma estratégia, pode procurar, estou à disposição aí. Foi muito bom estar com vocês aí. Obrigada, pessoal. Quem puder responder lá na nossa avaliação, a gente agradece, tá bom? Boa tarde, um excelente trabalho a todos. Fiquem com Deus.